O DNA, o RNA, e como que faz a transcrição e tradução daquele RNA mensageiro em uma proteína. Hoje a gente vai ver a segunda parte da revisão para a prova de terça-feira, não nessa próxima semana, na outra, dia 29, se eu não me engano. 28? Dia 28 prova, então. Essa segunda parte também cai, principalmente a estrutura de cada uma dessas organelas e principalmente a mitocôndria. A mitocôndria é tão importante para a gente que ela teve uma aula sozinha. E as outras organelas juntas. Alguém sabe me dizer qual a importância dessa mitocôndria em comparação às outras? Respiração celular. Respiração celular. E o que ela provém da respiração celular? ATP. Sabem o que é isso? Retículo endoplasmático. E esse é o? O que é o complexo de Golgi? E o lisossomo? Lado de língua. Vocês, né? E o que é uma mitocôndria? Maior produtora de proteína. Isso, é a usina da nossa célula. O quê? O que é o lisossomo mesmo? O quê? O que são lisossomos? Faz a limpeza dos tecidos. São vocês, né? Lisossomos. Esse moleque ali. Basicamente, pessoal, o retículo endoplasmático rugoso dentro de uma célula é um componente próximo ao núcleo. Ele é formado por membranas que parecem túbulos, ou seja, um labirinto próximo ao nosso núcleo. Então, se vocês forem ver aqui, no meio tem o núcleo, próximo dele é cheio de estruturas membranosas, parece até um labirinto. Essas estruturas têm pontinhos. Por isso que a gente chama ele de rugoso, por causa desses pontinhos que ele tem. Qual é o nome desses pontinhos? Cadê o quê? Ribossomos. O ribossomo. É um ribossomo. Vocês sabem a função de um ribossomo? Síntese proteica. Ou seja, tradução da nossa fita de RNA mensageiro, que veio lá do núcleo. Como que ocorreu a tradução desse RNA mensageiro? O RNA mensageiro chega lá no ribossomo e lá ele é convertido em seus códons pelo RNA transportador que traz o anticódon e consequentemente o nosso aminoácido para começar a formar novas proteínas a partir desses aminoácidos. Agora a pergunta: se esse que tem pontinhos é rugoso, como que é o nome desse daqui, que nem tem pontinhos? Que não tem ruga. Ele é não rugoso. Ele é jovem, ele não tem nenhuma ruga, significa que ele é liso. Retículo endoplasmático liso. Então, qual que é a principal função desse retículo endoplasmático rugoso? Produção
ou síntese de proteínas, rugoso de proteínas. Então tá. Esses labirintos aqui eles são importantes. Por quê? Porque eles protegem o nosso RNA mensageiro. Eles não deixam que o RNA se perca no citosol e pelo resto da célula. Então ele fica viajando só dentro do labirinto. E nenhuma molécula mais pode vir aqui dentro e capturar. Ela não consegue entrar. Não conseguindo entrar, a nossa proteína RNA mensageiro está protegida. Quando o RNA sai, ele passa por todos esses tubos aqui dentro, até achar uma dessas bolinhas aqui, que é o ribossomo. Quando ele encontrar o ribossomo, ele vai traduzir essa fita de RNA. Traduzindo a fita de RNA, ocorre a síntese proteica, ou seja, nova produção de proteína. Para que um músculo ganhe massa muscular, força, hipertrofia, ele precisa restaurar a sua adaptação quando a gente realizou o exercício. Porque quando a gente realiza o exercício, o que acontece? Causa microlesão. Ou seja, o nosso músculo é assim, cheio de fibras, e a gente causa uma ruptura numa dessas fibras. O RNA mensageiro manda um código lá para o nosso ribossomo, traduz uma nova proteína que vem aqui e cura essa proteína que estava lesionada. Só que quando ela arrumar essa proteína lesionada, ela arruma um pouquinho mais grossinha. Ou seja, nada mais do que hipertrofia muscular. A gente regenera essa fibra de músculo através de novas proteínas e, consequentemente, a gente tem uma fibra mais grossinha, que a gente chama de hipertrofia muscular. Certo? Vocês vão ter isso muito específico numa aula de fisiologia muscular. Agora é fisiologia celular. Certo? Ok. Agora, se não temos ribossomos aqui no retículo endoplasmático liso, qual que é a função dele, Enzo? Alguma coisa com as gorduras. Síntese de lipídios. Quando a gente fala a palavra síntese, a gente está chamando isso de produção. A gente está produzindo, a gente está formando novas moléculas. E quando a gente usa a palavra lise, significa que a gente está utilizando quebra. Por exemplo, síntese de lipídios é a formação dos lipídios. Lise de lipídios é a quebra dos lipídios. A gente pode chamar por lipólise no caso. No caso do catabolismo, Catabolismo e anabolismo. quebra de moléculas E junção de moléculas. Isso daqui é um pouquinho mais avançado, a gente vai falar em bioenergética. Só que é um pouquinho mais para frente, daí vocês vão ver grau de entalpia, entropia, em que a reação realiza transformação de uma molécula em um resultado inicial e final para realizar o catabolismo ou não. Ou anabolismo. Só que isso é relacionado ao metabolismo. Aqui é bem mais simples. A gente tem uma molécula aqui, C12, H32, O12.
Que molécula que é essa aqui? Não. Açúcar? Não é um açúcar. Tem a mesma forma de um açúcar. Só que é um lipídio. Que vai realizar uma lipólise. Esse daqui é o ácido palmítico. Não tem esse troço, não como palmito. Ou palmitato. Ele é a menor molécula de gordura que a gente pode ter no corpo. Palmitato. Só esse palmitato aqui, ele dá 106 ATPs com uma fosforilação oxidativa na mitocôndria. Por quê? Porque ele tem 12 carbonos ligados a 32 hidrogênios. As ligações de hidrogênio dele são muito fortes. E, consequentemente, quando você quebra essa molécula, quando você tem uma lipólise desse lipídio, o que é lise? Quebra. Lipólise é o quê? Quebra de lipídio. Ó, aqui a lise, quebrando a nossa molécula de lipídio. E se for glicólise? Aqui a gente tem uma molécula de glicose. A gente vem aqui e quebra a nossa glicose. A glicose é assim. 1, 2. Um anel aromático. Para a gente realizar a quebra de uma glicose, é somente vir aqui e aqui. Você quebra a glicose em 2. Como que você vai quebrar a glicose? Quebrando essas ligações de hidrogênio que tem entre elas. Ok? Isso daqui é uma glicólise. E se eu quiser juntar duas moléculas de piruvato, o que eu tenho que fazer? Junta elas, formando o quê? Glicose. Um anel aromático, ou também chamado de glicose. Por quê? São 6 carbonos. H12O6. Então, o que seria uma proteólise? Quebra de proteínas. Hidrólise. Quebra da nossa molécula de água, que é H2O. Ok? Retículo endoplasmático rugoso. Síntese, produção de proteínas. Retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios. Ou 75% da degradação da lise degradação do quê? Não. Não. Lipídio não. Ele forma lipídio. Álcool. Principalmente as nossas células hepáticas, lá do nosso fígado. O nosso retículo endoplasmático liso tem função de quebrar aquele álcool que a gente toma. Lembra que eu expliquei para vocês? Que a pessoa, quando cria uma resistência, ela acaba tendo maior retículo endoplasmático liso no nosso corpo. Tendo maior quantidade dessa organela, a gente degrada mais esse álcool que a gente toma aqui nessa molécula. Quem não bebe, ele quase nem trabalha. Diga. Logicamente tem mais síntese de lipídio, tem? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Ela só está ali para favorecer. Se fosse assim, a gente seria muito mais gordo quando a gente tomasse álcool. E quem não bebe, daí Quem não bebe? compensa aquele 75%, ele compensa outra coisa? Não. Não, ele só está ali. É aquele gás de É que 75 assim, para tirar o álcool. na hora que você começa a tomar álcool, daí que ele começa a aumentar. Mas enquanto isso,
ele fica do mesmo 75% de sempre. Sempre é contínuo. Pergunta? E o complexo de Golgi faz o quê? Basicamente isso. Recicla tudo aquilo que não presta na célula. Recicla o que não presta na célula. Você está vendo no caderno. Você está acertando tudo. Eu entro no caderno. A lista que você fala com Bom dia. Isso daqui é o nosso complexo de Golgi, também demonstrado aqui no slide. É fora do negócio? Ele é fora aqui do citosol, mas dentro da célula ainda. A função do complexo de Golgi ou antigamente chamado de complexo golgiense, é de secreção. E o que é secreção numa célula? Uma coisa, pessoal, é secreção. A outra Ele guarda. excreção. Secreção. Duas palavras diferentes. Secreção. Secreção é tudo que é de bom, que é liberado na célula, ou até mesmo fora da célula. Quando você libera um hormônio importante para o nosso corpo, você está secretando esse hormônio. E excreção é tudo que há de ruim. Então, quando você tem um lixo, você excreta esse lixo. Certo? E o complexo de Golgi tem principal função de secreção. Então, o que ele pode secretar? Vesículas. Então, ele secreta basicamente duas vesículas importantes: os lisossomos e os peroxissomos. Qual frase? O que ele tem a ver com o lisossomos? O que ele tem a ver com os lisossomos? Ele secreta os lisossomos. Então, basicamente, ele é formado por membranas. E essas membranas, elas vão se descolar e formar uma bolinha, que são os lisossomos. Ou também os peroxissomos. As duas organelas têm funções importantes na nossa célula. A primeira tem função de digestão. Digestão. Então ela realiza autólise e autofagia. Então o que esse lisossomo faz? O que seria uma autólise e autofagia? Quebra dele mesmo. Como assim? Então, se tiver alguma organela dentro da nossa célula, alguma proteína que seja defeituosa, algum lipídio que seja defeituoso, autólise, quebra dele mesmo. Ou seja, tudo que tiver na célula, que estiver com alguma coisa errada, vai ser jogado aqui para dentro desse lisossomo. E nele tem enzimas digestivas que vieram lá do nosso complexo de Golgi. Na hora que entrar uma proteína, uma mitocôndria que não está mais funcionando, o que acontece? Ela é digerida aqui dentro. Ela é digerida e volta para o complexo de Golgi. E lá ele é praticamente uma usina de reciclagem nesse caso.
Então ele vai... Tem uma proteína que não serve mais. Está sobrando insulina no seu pâncreas. Então ele pega essa insulina que está sobrando, mastiga ela, faz digestão, transforma essa proteína em aminoácidos. E esses aminoácidos, eles podem formar diversas outras proteínas. Então ele está reciclando o material que já existe dentro da célula. Uma proteína que não existe mais, agora pode formar outras proteínas, graças ao lisossomo. Isso daqui é uma autólise. E autofagia, nosso segundo termo, deixa eu ver se está escrito aqui. Ô professor, mas esse complexo de hoje, ele cria lisossomo? Ele cria, ele tem função de secreção, porque ele é só a membrana. Nossa, eu não entendi isso. Queria saber Não, se daí ele ele que pega cria. e solta uma das membranas dele em formato de bolinha, que é os nossos lisossomos. Autofagia, pessoal, a gente chama de necrose ou apoptose. O que seria isso? É a morte programada de uma célula. Por exemplo, a gente tem uma célula de cabelo. Só que essa célula de cabelo está no nosso código genético e a gente não precisa mais desse cabelo, por isso que a pessoa fica careca. Aí ele vai lá no código genético e diz: comece a matar as células desse cabelo. Então ele vai lá na raiz folicular e começa a matar a célula. Mas como que ele faz para mandar essa informação? Ele libera lisossomo com função de autofagia. Na hora que ele causa a autofagia, ele vai lá e degrada quem? O núcleo. Isso é uma pergunta bem. Ou todas as mitocôndrias. Então, quando a pessoa tem câncer, então é alguma coisa. Quando a gente tem câncer, é uma situação diferente. Não é no lisossomo que é o. Que faz O que é câncer? Câncer é o crescimento anormal de uma célula. Então é totalmente o contrário. Aqui a gente está falando de morte. Vocês podem ver para reviver, né? Necrose ou apoptose. Necrose é a morte da célula. Apoptose é como se fosse o reloginho marcando a hora aqui na célula. Então vem aqui o lisossomo, começa a marcar o relógio. Relógio da morte. Tal hora, tal dia, a pessoa vai perder tal célula por morte de apoptose. Necrose é uma morte total, não tem nem espera. Tem algumas doenças que causam necrose, principalmente infecções, que vai deixando a mão preta. Já viram? Mordida de animal peçonhento também. Mordida de animal peçonhento também, porque ele vai matando as células por autofagia muito rapidamente. É nojento, mas é assim que causa a necrose, morte celular de todo o tecido praticamente. E a apoptose é uma morte programada. Já o câncer é ao contrário. Vocês sabem que a célula se divide, né? Divisão celular. E existem fases de mitose e meiose na célula, desde G0 até G1 e GS. Lembram-se disso um pouquinho, né? Divisão celular faz com que a nossa célula se multiplique e melhore o nosso tecido, regenere o nosso tecido ou faça o nosso tecido crescer. Só que na hora que a gente tem câncer, existe uma falha lá no nosso DNA que ele acaba fazendo com que essa célula se multiplique muitas vezes. Já ouviram falar que o câncer às vezes ele tem o tamanho de uma laranja? Por quê? Porque lá aquela célula se multiplicou tantas vezes
que ele já está do tamanho de uma laranja. E daí, se ele fica muito grande, ele acaba perdendo a função daquele órgão. Por exemplo, se ele tiver um fígado, tiver um câncer de fígado, aquele órgão perde a função. Se tiver no cérebro, mata o cérebro. Ô professor, no caso a quimioterapia era para matar essa célula que Para matar essas células que estão crescendo muito rapidamente. Só que o problema é que o câncer... Eu ia falar um palavrão, ele é assim... Ele é tão esperto que ele libera pedacinhos de célula na nossa corrente sanguínea. E quando ele liberar, a gente chama de metástase. Metástases. Esses pedacinhos de câncer, eles viajam por toda a nossa corrente sanguínea. E eles podem parar onde eles quiserem. Pode ter uma metástase lá na nossa medula, por exemplo, causando um câncer na medula, chamado de leucemia também. Pode parar lá no ovário das mulheres. E daí causar câncer de ovário. Ou na próstata, causando câncer de próstata nos homens. Ou no rim, medula adrenal e assim por diante. Câncer, crescimento exagerado. Necrose, apoptose, morte da célula. Quem tem essa função? Lisossomo. Então, professor, qual que é a função do peroxissomo? Vocês lembram que eu falei que 75% do álcool é degradado pelo liso? 25% vai ser degradado por esse peroxissomo. Do que sobrou? Peroxissomo degrada o resto do álcool e alguns fármacos. Vocês sabem o que é fármaco? Fármaco é remédio. Então, tem alguns remédios que a gente não consegue degradar em qualquer célula, quebrar esse remédio. E ele pode ser tóxico para o nosso corpo. Então, o peroxissomo vai lá nessa molécula, por exemplo, paracetamol. As células do fígado são especializadas em quebrar o paracetamol. Essa molécula, se ela tiver muita quantidade dentro do nosso corpo e não for quebrada, ela pode matar o nosso fígado, criar uma hepatite e daí, consequente, a pessoa falece. Porque daí já não tem produção de substratos energéticos, a gente já não consegue mais degradar gorduras e a pessoa morre por causa disso. Mas, principalmente, o piroxissomo vai lá e degrada alguns fármacos que a gente não tem tanta necessidade. E isso é muito bom, porque mantém a nossa saúde em dia, principalmente. Então, a função do lisossomo, digestão da célula. De tudo que está com defeito aqui dentro. Então, ela pode fazer uma autólise ou autofagia. Já os peroxissomos, eles degradam o resto do álcool e principalmente fármacos. Ok? Perguntas? Ninguém? Então, a necrose Necrose e a apoptose são a morte celular. acontece na autofagia. Acontece na autofagia, isso mesmo. A função do lisossomo, digestão intracelular, não tem que falar bem de autofagia. Não vai, é só a marca X. Então vai lá ter. O lisossomo tem função de digestão celular. Que professor? De marcar X? Não tem verdade. Tem marcar X. É de marcar X. Mas a outra falou que assim foi
Hã? A outra falou que ia ser do marcar X, foi tudo escritinho. Não, eu falei que é do marca X. Então confundi. Mitocôndrias. Outra organela que a gente tem lá dentro da célula são as mitocôndrias. As mitocôndrias têm duas membranas, a externa e a interna. Existem dois espaços importantes na mitocôndria: a matriz mitocondrial e o espaço intermembrana, ou espaço intermembranário mitocondrial. São dois espaços importantes na nossa célula. Por quê? Porque aqui na matriz vai acontecer o ciclo de Krebs. E aqui na nossa matriz mitocondrial, no espaço intermembranário, intermembranas, o que vai acontecer? Fosforilação oxidativa. Então, tudo surge quando a gente consome uma molécula. Pode ser qualquer molécula, de proteína, gordura ou até mesmo açúcar. Então a gente vai dar sempre o exemplo do mais simples. Um carboidrato, uma glicose. Na quebra dessa glicose, a gente tem a formação de duas moléculas. Piruvato. O que é uma molécula de piruvato? 3 carbonos. 3 carbonos. 6 Por quê? Por que é essa molécula dessa forma? Porque ela quebra. O glicose quebrou. Porque ela é metade da glicose. E na hora que a gente forma 2 piruvatos, o nome dessa reação é glicólise. Ok? A gente utiliza um NAD e ele é carregado em NADH. E também forma 2 ATPs. Então a glicose é quebrada em 2 piruvatos, tem a formação de um NADH e também de 2 ATPs. Pô, professor, não entendi o que é. Por que aquele NAD de baixo tem aquele H, né? Por que de NAD virou NADH? Esse NAD se transforma em NADH? É, o que é esse H aí? Esse H, quando a gente tem uma ligação entre carbonos e hidrogênio, o que acontece? O que a gente precisa para quebrar essa molécula? ATP, energia. Quebra a molécula e na hora que ela for quebrada em piruvato por um lado, piruvato para o outro, vai jogar nada mais, nada menos do que um hidrogênio fora. Na hora que esse hidrogênio for jogado fora, esse NAD que veio lá de dentro da mitocôndria, ele vem aqui e pega esse H que estava sobrando, que é a quebra da reação. Então quebrou esse em 2, sobrou um H, esse NAD, que é uma vitamina, vem aqui e pega e carrega ele, como se fosse uma bateria.
O nome do NAD é nicotinamida dinucleotídeo. Ah, não, errei. É nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Por isso que a gente chama de NAD. É bem mais fácil. E o FAD é outra vitamina que é a flavina. Flavina, adenina, dinucleotídeo. Eu não vou entrar especificamente o que é cada molécula ali, quimicamente, mas uma é o NAD e outra é o FAD. Cada um tem função de carregar hidrogênios, como se fosse uma bateria. O FAD você só vai encontrar na matriz mitocondrial, nunca para fora da mitocôndria, e sempre no ciclo de Krebs. O FAD, nunca. Já o NAD, ele pode sair e vir aqui na nossa glicólise, pegar nada mais do que um hidrogênio que estava sobrando da queda da glicose em piruvato. Certo? Essa é a glicólise. O que a gente teve de resultado no final da glicólise? Não, ele pode estar dentro da matriz, mas ele também pode sair. FAD sempre ele é obrigatório estar dentro da matriz mitocondrial. Agora, diga. O NAD mais 3 e o FAD mais 2. Esse piruvato que foi quebrado. Esse piruvato vai ser quebrado em o que, pessoal? O que o piruvato vai ser quebrado? Acetil-CoA. Na hora que eu quebro o piruvato em acetil-CoA, eu tenho formação de mais um NAD. Mais um NADH. E aí a gente vai começar o nosso ciclo de Krebs através do acetil-CoA. A gente já está dentro da mitocôndria aqui. O nosso ciclo de Krebs esse daqui é o nosso ciclo de Krebs, pessoal. O piruvato, ele é quebrado em acetil-CoA. Na hora que ele quebra em acetil-CoA, tem a formação de mais um NADH. Esse NADH vai lá para a nossa fosforilação oxidativa. Quem vai entrar no ciclo de Krebs é o acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai se ligar com uma molécula que já veio lá do ciclo de Krebs. É o oxalacetato. E só a glicose produz esse oxalacetato. Certo? Lembrem-se disso. Para lipólise depois. Acetil-CoA se liga em oxalacetato e forma uma nova molécula nesse ciclo de Krebs, que se chama citrato ou ácido cítrico. Tem várias denominações.
O citrato é quebrado em alfa-acetoglutarato, libera um NAD. O alfa-acetoglutarato é quebrado em succinato e libera mais um NAD, formando um ATP também nessa reação. O succinato é quebrado em ácido málico ou malato, forma um FAD e água. Certo? O ácido málico é quebrado em oxalacetato e forma mais um NAD. Isso é o ciclo de Krebs. A degradação do nosso acetil-CoA, que veio lá do piruvato, formando um ATP e 1, 2, 3, 4 NAD e um FAD. Então a nossa conta é a seguinte. Professor, Diga. o oxalacetato só Só a glicose consegue transformar em oxalacetato. Ela vem da glicose, basicamente. 10, né? Vamos lá. A conta do nosso ATP está quanto por enquanto? 2 e mais 1 aqui. Só que lembrando, pessoal, cada reação dessa é em dobro. Por quê? Porque são 2 piruvatos. E aqui a gente está degradando um só no ciclo de Krebs. Então essa reação é para um piruvato. No final a gente vai ter 10 NAD H, 2 FAD H, e por enquanto a gente está tendo 4 ATPs. Tem muitos livros que não contam esses 2 ATPs que vêm daqui, porque eles chamam eles de GTP. Mas é basicamente um ATP um pouquinho diferente. Mas eu vou contar aqui, e vai ser 4 ATP até agora. 2 do ciclo de Krebs e 2 da glicólise, que surgiu aqui na quebra da glicólise em 2 piruvatos. Agora a pergunta: aonde que a gente vai conseguir mais ATP? com NAD FAD. Se a gente só teve 4, com o NAD e o FAD. Eles são as nossas moléculas de bateria. Eles estão com carga positiva. Então eles vão ter que ir lá na usina e fazer o nosso ATP sintase girar. E aonde que acontece a utilização do NAD e do FAD? Mitocôndria. Na mitocôndria. Mas aonde na mitocôndria? Na matriz não. Na matriz só o ciclo de Krebs. Isso, no espaço da intermembrana aqui, ó. Entre as membranas, a gente vai ter algo chamado fosforilação oxidativa. E nessa bordinha aqui da membrana é cheio de proteínas. Tem o citocromo A, B, o C, e daí uma outra proteína que vai ter função de hidrólise. É a citocromo oxidase. Eu não vou perguntar para vocês o nome certinho de cada proteína. Eu quero que vocês saibam que aqui nessa intermembrana, que é a parte interna da membrana aqui, o NAD, que a gente teve lá no ciclo de Krebs, vai jogar o hidrogênio que ele estava segurando lá para dentro. Vem outro NAD, joga o hidrogênio dele lá para dentro. E aí todos vão jogando os hidrogênios dele para dentro. Nessa outra molécula, o FAD vai vir e vai jogar os hidrogênios dele para dentro. O importante é saber que nesse espaço aqui vai ficar todos os hidrogênios. Certo? Na hora que todos os hidrogênios forem jogados lá para dentro, vai jogando hidrogênio, vai criando uma corrente elétrica igual um fio de luz. Essa corrente elétrica vai
andar por aqui até chegar numa proteína que a gente chama de ATP sintase, que é a nossa proteína em formato de roda d'água. Por quê? A gente jogou os hidrogênios lá para dentro, hidrogênios jogados, fizeram uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica passa tão rápido que ela vai girar essa proteína aqui, que é a ATP sintase. Na hora que ela girar, ela vai fazer com que o nosso ADP se junte com um fosfato inorgânico. Juntando ADP com fosfato inorgânico, a gente tem uma produção de ATP. Como que gira essa ATP sintase? Não dá para ver, deixa eu desligar isso. Professor, o ADP, aquele ADP que está ali. O ADP? O ADP ele surge da quebra do ATP. Quando você quebra um ATP, surge o ADP. Então existem inúmeras fontes de ADP na nossa célula. Quando passar, aqui no caso aí embaixo, quando passar os hidrogênios, vai girar a nossa ATP sintase, que é a nossa proteína no final da mitocôndria. Quando girar, vai fazer com que ocorra uma ligação de ADP com PI. Aqui dentro, os dois formam uma reação química, se juntam e daí formam o nosso ATP. Nessa nova reação, a gente tem a formação de quantos ATPs? O cálculo é o seguinte, pessoal. Para cada NAD, vai ter 3 ATPs. Para cada FAD, 2 ATPs. Quantos ATPs a gente formou no ciclo de Krebs? Quantos NAD? Desculpa. 10. Então vai ter 30 ATP. Quantos FAD a gente formou no ciclo de Krebs? Então vai ser 4. Qual que é a conta final? 4 que a gente já tinha no ciclo de Krebs na glicólise, 30 com o NAD e 4 com o FAD. No final, temos 38 ATPs. Mas professor, eu vi que é 36. Depende do livro. Tem livros que contam 2 GTPs, lá do ciclo de Krebs, tem livro que não conta, Benninger não conta, mas o Marx conta. O que é GTP? GTP é um ATP mudado que sai lá no ciclo de Krebs. Ele é diferente do ATP normal. Diga. Ok? Perguntas? Deixa eu mostrar o vídeo. Não ronquem, pessoal. Aqui ela está mostrando basicamente quando a gente come algum carboidrato. Ele vai passar pelo nosso estômago e intestino e chega lá nos nossos vasos sanguíneos. Então esse carboidrato, ele vai viajar. Os carboidratos são os azulzinhos ali, tá? E eles vão viajar até a nossa célula. E lá dentro da nossa célula vai ter a formação ou quebra dessa glicose. A glicose forma os ATPs, como está mostrando ali, e dentro de uma célula ela vai ser quebrada na glicólise. A glicólise, lembrem-se, é a formação de
piruvatos. A gente vai ter uma aula específica só sobre glicólise e carboidratos na bioquímica. Aqui a gente está tendo a formação de piruvato. Professor, só um pouquinho falar. Pergunte. Aquele ADP que saiu foi da quebra do ATP. Foi a quebra do... Porque para a gente realizar... Não tem como voltar aqui. Para a gente realizar a quebra de 2 piruvatos... Cadê os piruvatos? Aqui. 2 piruvatos. O que a gente vai utilizar? ATP. Desculpa. ATP para quebrar essa glicose em 2 piruvatos. E daí sobrou hidrogênio ali no meio. Quem que pegou esse hidrogênio que estava sobrando? Nada. O NAD. Ô, senhor, então aquela bolinha verde lá que eu falei que apareceu do nada era um hidrogênio. O quê? Aquela bolinha amarela lá, verde, que apareceu do lado era hidrogênio, então. Era hidrogênio. Daí o NAD foi lá e catou. Bem perto. Porque ele já estava com um, né? Daí de repente apareceu aquele outro lá, né? Formou 2 piruvatos agora na nossa reação. E na nossa glicólise a gente tem a formação de NAD, piruvato e ATP. E tudo vai lá para a mitocôndria para ser utilizado na mitocôndria. Porque ali não tem mais utilização fora da mitocôndria. Estava fora da mitocôndria, glicólise fora da mitocôndria. Agora dentro da mitocôndria, piruvato vai ser quebrado em acetil-CoA. O acetil-CoA vai se ligar ao oxalacetato. Na hora que o acetil-CoA se liga ao oxalacetato, forma molécula de citrato. Aí o oxalacetato com 4 carbonos vai se ligar ao acetil-CoA. Formando ácido cítrico. Aí vem as nossas novas quebras do ciclo de Krebs. Formando NAD, FAD. Não, é que vem tudo isso. Está tudo lá na mitocôndria. Está tudo lá. E o nosso ciclo de Krebs? Aquele oxalo, não sei o que, já estava lá. Já estava lá. Basicamente ele veio da degradação de uma glicose. A gente formou os NADs, os FADs e 2 ATPs ali. Agora a gente vai ter a fosforilação oxidativa lá naquela membrana. Aqui a gente tem as proteínas de membrana, intermembrana, e cada um tem a sua função de levar esses hidrogênios que estão no NAD lá para o espaço intermembranas. Então vai jogando todos os hidrogênios lá para dentro. Os hidrogênios são elétricos, carregados eletricamente, e todos eles vão passando aqui de cima para uma ATP sintase. Quando passa pela ATP sintase, a ATP sintase gira. Girando, faz com que o ADP que já estava ali na mitocôndria se ligue a um fosfato inorgânico e cria novo ATP para a nossa célula. Por isso que é chamado de usina celular. A nossa mitocôndria produz energia. E produz energia desta forma. E essa é a fosforilação oxidativa. As glicoses entrando na célula. Certo, peoples? Entenderam mais ou menos?
Yes, teacher. Dúvidas? Até eu tenho. O ADP se junta ali embaixo. Daí ele vem nesse Então, os hidrogênios estão girando a rodinha. Lá naquela corrente elétrica.